Olá pessoal, aqui é Adenilton e na aula de hoje nós vamos falar sobre pivoteamento. Na aula passada nós vimos como resolver a eliminação gaussiana, mas com alguns problemas. Então vou aqui importar o NumPy. Esse é o algoritmo da eliminação gaussiana que nós construímos na aula passada. E aqui um algoritmo para resolver sistemas triangulares superiores, que também fizemos na aula passada, e temos a resolução de sistemas de equações lineares usando essa função resolver sistema. Podemos testar esse algoritmo. Eu tenho aqui A e B são matrizes aleatórias. Eu vou construir um vetor x usando resolver sistema. Determinamos um x onde A vezes x é igual ao vetor B. E a gente confere que nosso algoritmo está funcionando bem. Só que na aula passada nós deixamos de tomar algumas precauções. Quando, por exemplo, se o pivô for igual a zero, o que vai acontecer com essa função resolver o sistema? E como a gente faz divisões com o pivô, esse A00 vai ser o primeiro pivô, é esperado que algum erro aconteça aqui, por exemplo, a divisão por zero. E nós temos aqui a resposta que não é um número. E algumas mensagens de erro. Temos aqui a primeira mensagem, divisão por zero, e algumas mensagens de um valor inválido encontrado. Só vou imprimir aqui a matriz A. E o que aconteceu é que como esse pivô era zero, ao realizar as divisões para encontrar os multiplicadores, nós tivemos a divisão por zero. E porque apareceu ali não é um número, então nós vamos repetir uma etapa dessa eliminação gaussiana para ver o que foi que aconteceu, o que são esses not a number que estão aparecendo ali. O pivô era A00, e aqui nós temos o multiplicador. O primeiro multiplicador era menos A10 dividido por A00, e aqui acontece a divisão por zero. Só que eu vou imprimir esse multiplicador M, e ao fazer essa divisão por zero, ao invés de dar um erro, o computador disse que deu menos infinito. Né? Isso, se a gente pensar num número com limite tendendo para zero, faz sentido, que vai dar um número tendendo para o infinito. E agora, ao realizar essa operação, o que vai acontecer é que nós vamos fazer menos infinito vezes zero, menos infinito vezes 0,43 e menos infinito vezes 0,5 e somar na linha abaixo. Só que menos infinito vezes zero não é um número, então aparece aqui not a number, e menos infinito vezes 0,43 dá menos infinito, mais 0,96 dá menos infinito. Então isso vai causar uma série de problemas, a gente não vai conseguir resolver o sistema de equações lineares. Outra possibilidade é que o pivô esteja muito próximo do número zero. Eu vou inicializar a matriz A e a matriz B, e agora eu tenho um número muito próximo de zero, 10 a menos 16, 1, 1 e 1, a matriz B, 1 e 2. E resolvendo o sistema, multiplicando A por x, ao invés de obter o vetor 1 e 2, o vetor obtido foi 1 e 3,22. E o que foi que aconteceu? Que erro foi esse que aconteceu nesse momento da eliminação gaussiana, dado que o número não era igual a zero, era um número muito pequeno, mas não era um número igual a zero. Temos aqui o primeiro passo, definindo o pivô e o multiplicador. Vamos imprimir o multiplicador. E o multiplicador é menos 1 vezes 10 elevado a 16. É o número válido. E ao realizar essas operações, nós temos aqui a matriz A e a matriz B. Eu vou pedir para você dar uma pausa no vídeo e pensar se tem algum erro nesse resultado e qual é a justificativa desse erro. Ao multiplicar nessa primeira linha, nós teremos aqui, vai dar igual a 1, vai dar igual a menos 1, que somado a esse elemento vai dar igual a 0. Só que aqui nós vamos ter menos 10 elevado a 16 mais 1. Só que o resultado que a gente obteve foi menos 10 elevado a 16. Esse mais 1, devido ao número de casas decimais que o computador pode representar, foi perdido. E aí a gente perde um pouco da precisão do sistema. Então, sempre que nós temos um pivô que é muito pequeno, ele pode gerar números muito grandes, o que pode gerar erro de precisão. E continuando a resolver o sistema, nós temos esse resultado, e conferindo, fazendo a multiplicação, temos aqui 1, 3,22 e 1 e 2, que foi exatamente o valor que foi encontrado com o nosso algoritmo de eliminação gaussiana. Então, a eliminação gaussiana não produz a saída correta quando um pivô é igual a zero ou um número muito próximo a zero. E para evitar esse problema, nós vamos realizar um procedimento chamado pivoteamento parcial. Vamos observar esse exemplo mais de perto. Nós temos esse sistema de equações, o pivô é 10 elevado a menos 16, e o multiplicador será menos 10 elevado a 16. Vou escrever a matriz ampliada do sistema.
E temos na primeira linha 10 elevado a menos 16, 1 e 1, na segunda linha 1, 1 e 2. E ao realizar a multiplicação do multiplicador pela primeira linha, ou linha 0, né, nós vamos fazer linha 1 igual a linha 1 mais n vezes a linha 0. E para isso vamos primeiro repetir a primeira linha. E agora, multiplicando a primeira linha por m, nós vamos ter menos 1 mais 1, 0. Menos 10 elevado a 16 vezes 1 dá menos 10 elevado a 16. Então nós temos aqui 1 menos 10 elevado a 16. E aqui também, novamente, menos 10 elevado a 16 mais 2. 2 menos 10 elevado a 16. E aqui surge o primeiro problema. Como nós vimos, o Python só representa números com pontos flutuantes de forma precisa até 15 dígitos de precisão. E o menos 10 elevado a 16 vai ter mais do que 15 dígitos de precisão e isso vai ocasionar erros. Esse sistema, na verdade, vai ser representado aproximadamente como 10 elevado a menos 16. Vou colocar aproximadamente 10 a menos 16, 1, 1. Aqui nós temos 0. E esse 1 ele vai ser truncado. Temos aqui menos 10 elevado a 16 e menos 10 elevado a 16. Agora, resolvendo esse sistema aproximado, repare que o 1 e o 2 se perderam devido ao erro de precisão. Dessa forma, x1 será igual a 1. E quando nós formos calcular o x0, x0 será igual a 1, que é esse 1 aqui do termo independente, menos 1 vezes x1. Mas repare que no cálculo de x1, nós dividimos menos 10 a 16 por menos 10 elevado a 16, mas esses números tinham sofrido erros de precisão, então tem um erro de precisão, esse x1 não vai ser exatamente 1, dividido por 10 a menos 16. E devido a um erro de precisão na representação de x1, que não é exatamente 1, o que está acontecendo aqui é chamado de cancelamento catastrófico, que nós vimos na aula de ponto flutuante. E o valor de x0 não vai estar relacionado com os números do sistema, e sim com o erro que está sendo gerado no cálculo de x1, porque o x1 não vai ser exatamente 1, então 1 menos 1 está dando igual a 0, e está dividido por 10 a menos 16, mas depois isso significa que está sendo multiplicado por 10 elevado a 16, e esse número vai ser simplesmente uma representação do erro gerado pela máquina. Tivemos o cancelamento catastrófico e o menos 10 elevado a 16 aconteceu aqui um erro de precisão, um erro de arredondamento. Podemos agora mexer um pouco nesse sistema e ver o que vai acontecer. Por exemplo, se pegarmos aqui esse valor de 2, e substituíssemos, eu vou pegar uma outra cor, substituíssemos por 3. Aqui no lugar de 2, novamente apareceria 3. Aqui, ao invés de 2, apareceria 3. Só que esse número aqui, 3 menos 10 a 16, novamente vai ter um erro de precisão. E a aproximação seria menos 10 elevado a 16, e aqui menos 10 elevado a 16. E o x1 continuaria sendo igual a 1. A gente não teria uma alteração aqui no valor de x1, porque essa informação, o 2 ou o 3, está se perdendo devido a um erro de arredondamento. Agora, o valor de x0, como o valor de x1 vai ser um número próximo a 1, mas o valor de x0 ele vai ser modificado sim, mas vai somente representar um novo erro devido ao cancelamento catastrófico. A gente pode voltar para o nosso sistema e tentar modificar aqui o valor de 2 para um outro número, e vamos perceber que x1 continuará sendo igual a 1, porque esse resultado não tem nada a ver com o sistema, está relacionado apenas ao erro numérico. Estamos de volta aqui ao nosso Jupyter Notebook, e temos aqui o mesmo sistema, 10 elevado a menos 16, 1, na segunda linha 1, 1,
e os termos independentes eram 1 e 2. Eu posso alterar esse termo independente aqui para 3 e tentar resolver o sistema sem pivoteamento. E o resultado anterior está aqui, 2.22 e 1. Vamos resolver esse sistema novamente. Mas o x1 permanece igual a 1, mas o x0 mudou. O que está acontecendo? De onde está vindo esse 4.44? O x1 é 0.99996. Então, quando eu faço aquela subtração 1 menos 1 vezes x1, não dá exatamente 0. Tem um erro aqui de 4 unidades. O número não está todo impresso, mas esse erro é perceptível. E quando realizamos a operação de subtração entre 1 e menos x1, ao invés de obter 0, fica apenas esse erro registrado na variável. E ao multiplicar por 10 a 16, nós temos esse valor 4.44, que também não tem nada a ver, esse resultado não tem nada a ver com o sistema, e é um erro numérico. E agora nós vamos pensar no pivoteamento parcial, que é uma forma de evitar esse tipo de erro na resolução de sistemas de equações lineares, utilizando a eliminação gaussiana. Voltamos ao nosso sistema preferido da aula de hoje. Temos aqui o 10 a menos 16, tem um pivô próximo a zero, foi um problema para resolver o sistema de equações utilizando a eliminação gaussiana. O que nós podemos fazer é trocar as linhas. Ao invés de resolver o sistema de equações diretamente, primeiro vamos olhar a primeira coluna e verificar qual é o número com o maior módulo. Nesse caso é o 1, está na linha 1, então nós podemos trocar a linha 1 pela linha 0. Escrevendo aqui a matriz ampliada, nós temos... E agora sim, fazendo a troca da linha 1 pela linha 0, temos aqui a linha 1, a antiga linha 1, e aqui a linha 0, fizemos essa troca. O novo pivô será igual a 1, e o multiplicador será menos 10 elevado a menos 16. E agora, com esse novo pivô, esse novo multiplicador, nós podemos fazer o primeiro passo aqui da eliminação gaussiana, o próximo passo da eliminação gaussiana, onde a linha 1 receberá o valor da linha 0 mais m vezes a linha 1. Teremos aqui repetida a linha 1, 1 e 2, mas na linha 2 teremos menos 10 a menos 16 elevado a menos 16 mais 10 elevado a menos 16, que vai ser 0, 1 menos 10 elevado a menos 16 e 1 menos 2 vezes 10 elevado a menos 16. Novamente ocorrerá um erro de precisão, mas esse erro de precisão agora ele vai ficar próximo do valor 1 e do valor 2. Esse 10 a menos 16 aqui, ele vai gerar um erro de precisão, mas temos que estar próximo a 0, então o resultado aqui ficará próximo a 1 e o resultado aqui também ficará próximo a 1. Então esse sistema vai ser representado de forma aproximada por 1, 1 e 2, aqui 0, 1 e 1. E apesar de acontecer um erro de aproximação, esse erro de aproximação não está causando uma perda da informação do sistema. Nós perdemos esse 10 a menos 16, que é um valor desprezível, muito próximo a 0. E aqui 2 vezes 10 a menos 16 também é muito próximo a 0. E agora, terminando de resolver o sistema, nós vamos ver que x1 vai ser igual a 1 e x0 será igual a 2 menos 1, dividido por 1, que vai dar igual a 1. E agora sim, essa solução é uma solução aproximada do sistema. Nós temos aqui 1 mais 1, 2, e aqui nós vamos ficar com 1 mais 10 elevado a menos 16, igual a 1. Existe um erro, mas essa é uma solução aproximada desse sistema, muito mais viável do que a solução sem utilizar o pivoteamento parcial.